A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um culto de domingo. Hoje nós não esquecemos, é um culto alusivo ao Dia das Mães. Na condição hoje está a missão com os jovens e nós iremos iniciar esta reunião orando. Peço que você também ore na sua casa, pedindo a Deus que nos dê um culto abençoado, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, em Tua presença para pedir que Tu esteja sobre nós, que Tu venha sobre nós, Senhor, que Tu possas abençoar cada um que vai entrar, Senhor, nesta live, que eles possam receber a Tua graça, que possam receber o Teu refrigério. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir da Paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar com o hino de número 344, Um Amigo entre os Lírios. 344. Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, come provaste a cruz, come morreste Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste Jesus. Ouve-me agora, Jesus foi amado, deixa-me teu grande amor desfrutar, não mais me escondas, teu rosto é dourado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, como veio dos céus, graças por tua luz, como morreste Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol amor. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste Jesus. Louvado seja Deus pela vida que Ele nos deu, dando a sua vida ali na cruz do Calvário. Vamos cantar agora o hino de número 156, A Ovelha Perdida. Não fique com seus lábios fechados, mas cante. O bom pastor mostrou-me já longe do redil.
Glória a Deus. Vamos ouvir agora a leitura da palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Nós iremos ler os versículos 10 até o versículo 30. Provérbios capítulo 31, dos versículos 10 ao versículo 30, né? E hoje, todos nós sabemos que é dia das mães, né? Vocês são 10, vocês são demais, né? Deus deu o dom para vocês, o dom da vida, né? O dom de trazer frutos a este mundo. E vocês são mulheres privilegiadas pelo próprio Deus. Deus tem um carinho muito especial com todas as mamães, com todas as mulheres, e eu gostaria de oferecer todos esses versículos aqui para vocês, mas em especial o versículo 10. Vamos ler todos, Provérbios 31,
a partir do versículo 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos e lhe chamam de idosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Receba, essa porção da palavra de Deus, vocês que são mulheres virtuosas, inteligentes, com muita sabedoria. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, aonde você estiver neste momento. Pare um pouquinho, vamos orar um pouquinho. Querido Deus, nosso Pai eterno, Senhor da glória, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para mais uma live, Senhor amado. Quando nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai, queremos orar por todas as mamães, Senhor, espalhadas por esse mundo afora, Pai. Concede a Tua bênção, Senhor. Concede a bênção da saúde. Concede a bênção da cura, Senhor. Concede a bênção da prosperidade, Senhor. Da sabedoria, da graça, Senhor. Da inteligência, Senhor, para essas mamães, Senhor, conduzirem as suas casas, Senhor. Cuidarem dos seus maridos, Senhor. Cuidarem dos seus filhos, Pai. Senhor, que nunca falte o óleo, Senhor, sobre a cabeça de cada uma dessas mulheres, Senhor. Toca, Senhor, no seu íntimo nesta hora, Senhor. Toca no seu coração nesta hora, Senhor. Transforma, Senhor, essa tristeza em alegria, Senhor amado. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Gostaria de chamar o Abner, que hoje é culto de jovens. Na verdade, eu estou só dando apoio para eles aqui. Nós vamos louvar com mais 2 hinos nesta noite. Vamos cantar Neste Lugar Tu És Real. Aí na sua casa, Deus é real. Ele é real.
Abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Entregar totalmente o teu toque. Abrir os olhos do meu coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar, o que acontece? Se eu me humilhar diante do meu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, a meu clamor, minha colheita, meu amor, minha herança, meu amor. A minha fonte, a meu amor, minha colheita, meu amor, minha herança, meu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, e ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu convido os irmãos a meditarem comigo em um salmo muito conhecido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 23. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você acompanha comigo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar você a meditar sobre o Salmo 23 e na sua relevância enorme. O Salmo 23 é mundialmente conhecido, muitos cantores fazem referência ao Salmo 23 e pessoas, mesmo que não sejam cristãs, elas conhecem o Salmo 23 porque ele carinhosamente é apelidado de Salmo dos Salmos. Mas toda vez que você conhece uma passagem bíblica e essa passagem ela é muito conhecida, ela é muito citada e você pode citar ela de forma até decorada, você corre o risco de deixar passar e escapar preciosidades que o texto contém, porque você se fecha para o novo com a justificativa de que você já sabe, de que você já conhece. E o Salmo 23 ele não pode ser dado como um amuleto para a nossa vida, como uma espécie de superstição, mas sim como uma verdadeira declaração de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco essa noite. Não há consenso sobre qual foi o período em que Davi escreveu esse salmo. Não se sabe ao certo, com exatidão, se foi no período em que ele ainda era um pastor de ovelhas ou se era no período que ele já era rei. Porém, eu gosto da corrente que compreende que o Salmo 23 foi escrito quando Davi já era rei. Por quê? Porque o Salmo nos mostra a vivência de uma experiência de uma pessoa que já passou por muitas coisas e está fazendo uma comparação entre a vida e a vida de um pastor, entre ovelhas e pessoas. E é essa comparação que é muito preciosa para nós. E é interessante você raciocinar junto comigo que por várias vezes a Bíblia faz a comparação dos filhos de Deus como ovelhas. Em Ezequiel 34, por exemplo, a palavra de Deus nos diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Jesus em João 10 diz: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu acho extremamente interessante porque essa comparação de Deus sendo o pastor e os seus filhos, os seus eleitos sendo ovelhas, ela é uma comparação que é vista tanto no Antigo Testamento, não só por Davi, mas pelo profeta Ezequiel e alguns outros trechos do Antigo Testamento, mas também por Jesus no Novo Testamento, quando ele diz: olha, eu sou o bom pastor e conhece as suas ovelhas. E por que isso é curioso e bastante interessante? Porque de tantos animais que Deus poderia nos comparar, Ele escolhe nos comparar justamente com ovelhas. E por mais que ovelhas sejam muito bonitinhas, peludinhas, a gente acha assim um animal, como poderia se dizer, fofinho, é preciso dizer a verdade, que a ovelha é um animal bastante tolo. Ela é diferente de um cachorro que você ensina truques e ele consegue se virar, ele é brincalhão. Não, a ovelha ela é bastante tola, ela é indefesa, ela precisa do seu pastor, ela precisa de cuidados. Então Deus escolhe nos comparar com ovelhas. E isso é bastante relevante para nós, porque todas as vezes que você imaginar que você tem saúde, um bom emprego, estabilidade, independência, a palavra de Deus vai dizer para você: você não passa de uma ovelhinha que depende do Senhor. E na verdade, quando a gente vai compreendendo que somos ovelhas do Senhor, a gente vai percebendo que absolutamente tudo na nossa vida é bênção do Senhor. O nosso trabalho, o nosso respirar, a nossa saúde, que na verdade nessa vida a gente só espera do Senhor. E todas as coisas que a gente tem, tudo isso foi proporcionado pelo Senhor também. Então nessa vida a gente não passa de ovelhinha. E o desejo do nosso coração é sermos ovelhas do pasto do bom pastor. E o bom pastor é Jesus. E você vai percebendo, antes de entrarmos propriamente no Salmo 23, que se você, por exemplo, pesquisar sobre ovelhas, você vai descobrir que ainda hoje há pastores de ovelhas no Oriente Médio. E não raro você vai ver que quando eles apacentam as ovelhas, há mais de um. Há um homem mais maduro e um rapazinho, ou então uma mocinha. Por que isso acontece? Porque a ovelha ela tem um laço com o seu pastor. E se porventura o pastor vier morrer, essas ovelhas vão sentir muita falta do pastor, a ponto de que elas vão ficar doentes e também não vão servir para nada.
Então, essas ovelhas, elas precisam de uma outra referência também, para que caso aconteça alguma coisa com o pastor, já tenha um outro pastor que elas estão acostumadas. Ou seja, é um laço de sentimento. É um laço mais que simplesmente de cuidar de animais. Tanto é que os pastores dão nome às ovelhas, chamam elas pelo nome e elas reconhecem a voz do pastor. E é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, principalmente porque no Oriente Médio é uma região montanhosa, de deserto. Então o pastor realmente tem que amar as suas ovelhas. E aqui a palavra de Deus coloca que o pastor, o nosso pastor, é o próprio Deus. E ele faz este trabalho com muito amor. E é um privilégio sermos ovelha de seu pasto. E aí a gente inicia propriamente no Salmo 23. E eu quero que você vá acompanhando comigo, primeiramente dos versículos 1 ao 3, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas, ou guia-me junto para as águas de descanso. E refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente inicia o Salmo com uma poderosa declaração. O Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Onipotente, aquele o qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará, aquele que os demônios tremem, ele é o nosso pastor. E nós somos ovelhas dele. E esta é uma declaração muito poderosa que você deve se apossar nessa noite. O Senhor é o meu pastor, é Ele quem cuida de nós. É Ele quem está com os olhos fitos em cada uma das suas ovelhas. E o próprio Jesus garantiu que nenhuma delas vai se perder. Então esta é uma declaração poderosíssima que nós devemos compreender, que Ele é o nosso pastor. E que nada vai nos faltar, ou de nada teremos falta. Você pode interpretar dessa forma: nada me faltará, ou de nada terei falta. E isso significa que nessa vida nós não teremos todas as coisas, que você será rico, ou alguém que possa olhar para este salmo e dizer: então esta aqui é a nossa pérola de sorte, que a gente vai ter todas as coisas, vamos prosperar nessa vida, seremos riquíssimos. Não, não se trata disso. Mas se trata de que as suas necessidades, nenhuma delas serão esquecidas pelo pastor. Nenhuma delas será algo que você deve se preocupar a ponto de se descabelar, de ficar preocupado. Não, porque a palavra de Deus já nos garante que esse pastor não deixa faltar nada para as ovelhas dele. E de nada elas terão falta. No curso de sua vida, ele estará cuidando e dando tudo o que elas necessitam. E então a gente vê que ele nos faz repousar em pastos verdejantes e ele nos guia a águas tranquilas. Presta atenção, as ovelhas, se elas estiverem famintas, elas não descansam. Se elas não tiverem água tranquila para tomar água, elas também não bebem. O que eu quero dizer com isso? As ovelhas, por exemplo, por serem animais medrosos, se houver alguma espécie de correnteza, alguma coisa que fuja da normalidade delas, elas já ficam completamente aflitas e elas não fazem o que era para elas fazerem de forma vital, como por exemplo beber água. Elas vão até o riacho e não conseguem tomar água. Então o pastor ele tem uma dupla responsabilidade, que além de servi-las, ele precisa guiá-las até pastos verdejantes para que elas descansem e também guiá-las a águas tranquilas. E isso é algo curioso para nós meditarmos também, porque muitas das vezes a gente acaba não desfrutando das bênçãos de Deus por conta de desespero, por conta da aflição. E isso é uma realidade muito grande no momento em que nós estamos vivendo, porque a preocupação, me parece que agora já virou outra. A preocupação já se tornou, em resumo, sobre a mente das pessoas. Porque há muitas pessoas aflitas. Nós fomos visitar alguns irmãos e eles relataram que conhecem pessoas, não só uma, mas 2 pessoas que acabaram cometendo suicídio porque não aguentaram a pressão que essa situação está colocando. E muitas das vezes nós nos comportamos como essas ovelhas, muito medrosas, muito aflitas,
E nos esquecemos que o bom pastor está a nos guiar gentilmente quando ele diz que ele nos guia para águas tranquilas de descanso. Ele nos guia gentilmente, providenciando um pasto para que você possa descansar, água para que você possa tomar e ser refrigerado e receber o alívio da parte de Deus, porque Ele não esquece de você, Ele não esquece de mim, e Ele não esquece de nós. Mas agora eu queria que carinhosamente, se você estivesse perto, eu não costumo fazer isso, se você estivesse perto de uma pessoa, um crente que está aí do seu lado, você olhasse para ele e dissesse assim: ovelhinha de Jesus, Ovelhinha de Jesus, confia no pastor, confia no e pastor descansa. e descansa. E isso é sério, Glória a isso Deus. é muito sério. Glória Você a Deus. precisa descansar, porque Ele Aleluia. está a nos guiar, Ele está no controle de todas as coisas e Ele está conosco cuidando do seu Pai. Então a gente vai compreendendo essas espécies tão preciosas que a palavra de Deus nos traz, ainda no Salmo 23, e eu gostaria que você percebesse que esse refrigério para a alma, ainda no verso 3, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigério não é para que a ovelha fique quieta, fique na inércia ou fique em repouso. Ele refrigera a ovelha para quê? Para que ela possa caminhar na vereda da justiça. Vereda significa caminho. O alívio de Deus para a nossa vida, o repouso de Deus sobre nossa vida é para te incentivar a caminhar, não importando o estado que você esteja. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo doente, o refrigério de Deus vem para te lembrar: você precisa caminhar, você precisa seguir. Por quê? Porque são caminhos de justiça, são veredas da justiça, e a vereda da justiça é a vereda que nos conduz até a vida eterna. Os caminhos para os quais o Senhor nos guia são caminhos dos quais a gente pode ver e pode contemplar a vida eterna, da qual você não pode se esquecer. O Senhor está te encorajando a caminhar, a persistir, a não se entregar, a lutar de todas as formas que você tem. E isso é importante para a nossa vida, para que nós podemos então dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. E esse refrigério nos guia para que nós venhamos cada vez mais a depender do nosso pastor, a confiar no nosso pastor e a saber aquilo que a gente já sabe, mas em momentos difíceis a gente esquece. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E Ele nos guia por caminhos certos e caminhos direitos, que no final das contas vão fazer com que a gente seja cada dia mais tratado. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha e que vai brilhando. É o nosso crescimento em maturidade. Maturidade é essa que nos coloca o tempo todo aos cuidados do bom pastor, e de lá nunca mais iremos sair, em nome de Jesus. Então a gente vai continuando aqui no texto, já que as horas vão se passando, e andar nas veredas da justiça, ser guiado pelo pastor. Veja a ordem. Ele tem um pastor, o pastor leva ele a tomar água, a descansar, ele recebe alívio, o pastor coloca ele na vereda da justiça. E agora vem o verso 4. E olha o que o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Isso é bem glorioso para nós, porque andar pelo caminho da justiça, ser guiado por Deus, não te garante, preste atenção nisso, não te garante que você não irá enfrentar o vale da sombra da morte. Eu quero colocar um ponto aqui, um parêntese, para lembrar um pouco do aspecto da vida dos pastores do Oriente Médio e o contexto que isso aqui foi feito. Muito provavelmente, o Vale da Sombra da Morte é um local geográfico. E no Oriente Médio é uma região montanhosa, de deserto, como eu falei, e muitas vezes as ovelhas têm que passar por vales ou caminhos muito sinuosos que podem oferecer dois tipos de perigo para elas. Elas podem cair em penhascos
ou elas também podem ser atacadas por predadores que estão nestes ambientes. E nesse momento em que as ovelhas vão percebendo que elas vão passar por um vale de dificuldade, elas começam a ficar ansiosas e tensas. E aqui vai uma informação bem legal para que a gente consiga compreender o Salmo de uma forma melhor, que há um costume curioso nos pastores, que se você pesquisar você vai encontrar que quando as ovelhas estão ansiosas por algum momento, ficando até dispersa por conta de uma situação que está amedrontando elas, o pastor toca ou ele canta. É por isso que Davi toca. Ou então ele começa a cantar para as ovelhas. E ao som da voz do pastor, sabe o que essas ovelhas vão fazendo? Elas se enfileiram e começam a caminhar. O comando da voz do pastor, a música que é produzida, que elas ouvem, é uma música que acalma a mente delas, traz lucidez para que elas possam caminhar e lembrar que o pastor está aqui. E ele tem vara, e ele tem bordão, e ele nos defende. Então vamos caminhar. E isso é muito bonito para nós, porque é nesse momento, irmãos, que nós passamos pelo vale da sombra da morte, que a gente tende a entrar em desespero, porque a gente lembra que é fraco, a gente sente medo de morrer, de perder um ente querido, a gente se sente impotente, mas é nesse momento que você precisa entender que Deus nos deu armas, e uma dessas armas é o louvor. E é por isso que eu sempre estimulo os jovens lá na igreja, e até sou bem enfático para dizer, cante hinos da harpa, opte por hinos da harpa. Irmãos, são hinos muito inspirados, com letras muito belas, e às vezes alguém pode dizer, mas não me agrada muito a música. Esqueça a música, mas preste atenção naquela letra, que são poesias, que falam sobre salvação, sobre a nossa certeza em Cristo, sobre a vida eterna, sobre o sacrifício do Salvador, que nos estimulam e nos encorajam a viver uma vida que nós agora confiamos plenamente no Senhor, e mesmo que a gente atravesse pelo vale da sombra da morte, a gente não teme mal algum. E ambientes hostis, vales da sombra da morte, dificuldades complicadas, nós iremos passar. Porque eu quero lembrar aquilo que eu falei. Todo mundo que está na vereda da justiça vai atravessar, porque faz parte da experiência do crente. Talvez para você essa tenha sido a primeira vez que você tenha atravessado um vale da sombra da morte tão terrível, que você nem se lembra se passou por algo semelhante. Mas eu vou te dizer, é provável que ao longo da sua vida você passe por outros. Mas quando você passar por outros, você já vai estar diferente. Você já vai estar mais dependente do pastor. Você já vai estar mais confiante do pastor. Você já vai ter aprendido um pouco mais. Sabe por quê? Porque o pastor ele não entra em ação na hora do vale da morte. Ele não entra em ação nesse momento. Porque desde o início da caminhada ele já está. E é isso que você precisa se lembrar. Ele sempre esteve. Ele sempre estará. E Ele vai continuar conosco. Ele não vai deixar você se desamparar. Mas agora o que você precisa fazer é ouvir a voz do pastor. É confiar no pastor. E ouvir a música que vem do pastor. Que muitas das vezes são hinos que são usados pelo Espírito Santo para tratar em meu e em seu coração, para dizer para você, te alegra porque o pastor está cuidando e ele sabe de todas as coisas. É uma alegria muito grande sabermos disso, irmãos, que o próprio Deus cuida de nós, nós somos ovelhinhas do seu Pai, que você se entregue, se lance ao Senhor dizendo, Pai, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pasto de uma ovelha tua. Mais um desse teu lindo pasto. Mas eu queria também refletir com você o que diz a palavra de Deus quando ele fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era uma vara mais grossa usada para corrigir as ovelhas, de tal forma que elas não saíssem, e também poderia ser usado para ferir feras que pudessem tentar tragar uma das ovelhas, que o pastor não iria deixar. O cajado servia para puxar a ovelha que se distanciou e por um acaso caiu, e a extensão do braço do pastor não dava para pegar ela, ele poderia usar o cajado. Bordão e cajado nos lembram de correção, nos lembram de cuidado, nos lembram de tratamento e nos lembram de amparo e bússola, norte. E isso nos relembra a palavra de Deus. Aqui está o bordão e o cajado do pastor.
o bordão e o cajado, que nos consolam, que nos corrigem, que nos ajudam a caminhar e a trilhar o caminho da vereda da justiça, que é o desejo do nosso coração. Então eu pergunto para você, como está a sua leitura na palavra? Eu sei que para quem está doente, muitas vezes você não tem ânimo, a gente se sente fraco realmente, fraco fisicamente para ler, mas você precisa lutar. Você precisa tentar, buscar, ler. Às vezes a gente não vai entender, mas você precisa ler e crer que quando nós estamos lendo, refletindo e meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo está tratando em nossos corações e encorajando os nossos corações. Eu queria contar um testemunho brevemente, que aqui em casa, alguns irmãos já sabem disso, nós pegamos a doença e a gente cantava. E todo dia cantando, até que foi feito exames e a gente descobriu que todos nós estávamos com pneumonia. Eu num grau mais baixo, meu pai um pouquinho a mais que eu e minha mãe com mais de 50% do pulmão comprometido. Minha mãe era uma forte candidata a gente acordar uma madrugada com ela necessitando de auxílio de oxigênio, a gente correr para o hospital e ser mais um dos que estão nessas filas, né, que graças a Deus estão reduzindo. Mas o curioso é porque nos momentos da nossa doença, irmãos, nós estávamos cantando. E a Maria Amélia, minha mãe, gosta de cantar, irmãos. Se deixar, ela canta 15, 20. Canta muito. Aí fala, tá bom, mas tem que ser só 10 que a gente vai ler a palavra agora. E aí canta. E tinha vezes que não dava para cantar, a gente ficava calado. Tu canta agora, tu canta, com muita tosse. E a gente foi indo, de tal forma que houve somente tratamento com antibióticos. E a minha mãe, Maria Amélia, já está praticamente recuperada. E a glória de Deus foi manifesta em nossas vidas. O cajado do bom pastor, o bordão do bom pastor estava aqui. Porque foi nesse momento que a gente precisou dizer, a gente tem que lutar, vamos orar. A gente não pode se entregar, e nós vamos clamar a Deus. E Deus foi conosco. A vara, o cajado, o bordão do Senhor estava sobre nossas vidas. E a palavra de Deus é amparo, ela nos acalma depois de cantar vários e vários hinos, mesmo que você não conheça o hino, meditando na letra. É impossível que o Espírito Santo não tenha tratado no seu coração, te encorajando a seguir. É impossível, porque Ele é fiel. E a palavra de Deus é justa, é santa e é eficaz para a nossa vida e para qualquer crise. Por último, eu gostaria de meditar com você nos minutos finais. No versos 5 e 6, que diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesses versículos 5 e 6, mais uma vez eu quero remeter aqui aos estudiosos da palavra de Deus, porque mais uma vez eles se dividem na hora de interpretar os versos 5 e 6, porque alguns deles compreendem que aqui já se trata de uma outra metáfora, não mais da ovelha, mas agora do Senhor tratando, preparando uma mesa para aqueles que são seus filhos. Porém, eu também gostaria de me apropriar da outra corrente, você pode ver um teólogo chamado Wiersbe, e ele entende, e eu quero compreender que essa é a melhor interpretação, que o texto não sai da figura da ovelha sendo cuidada pelo pastor. Por quê? Porque prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo. Preparar uma mesa não significa uma mesa de 4 pernas aqui, como a gente tem. Mas preparar uma mesa poderia significar, no original, algo que é estendido e é espalhado. Ou seja, aqui, neste contexto do verso 5 e 6, aqui nós já temos o retorno do pastor com as suas ovelhas para o aprisco, o lugar onde elas vão dormir, vão se aquietar, vão renovar suas forças para um novo dia de jornada. E nesse retorno, o pastor prepara uma mesa, e aqui diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, porque há várias situações adversas que podem ser acometidas com ovelhas. Como elas são presas muito fáceis, os predadores vêm em cima. Mas é interessante que o salmista, se identificando como a ovelha do Senhor, ele diz que o Senhor prepara uma mesa, e nessa mesa
ele pode descansar, mesmo que seja na presença de várias outras adversidades. Por quê? Porque o pastor garantiu, dizendo, pode ficar aí, que aqui eu reparo, aqui eu aprisco, aqui eu cuido de vocês. E aqui há também algo interessante no texto, porque ele diz assim, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preste atenção, quando há o retorno das ovelhas para o aprisco, ele conta uma a uma. E porventura, no caminhar da ovelha ela tenha se ferido, e por exemplo, houver ferimentos na cabeça da ovelha, o pastor sabe que essa ovelha será azucrinada, será perturbada com insetos voando na sua cabeça, que vão atormentar essa ovelha e fazer com que ela corra para longe do aprisco, se machuque e se complique. Por causa disso, o pastor passa um bálsamo na ovelha, na cabeça dela, ungindo a sua cabeça, para que ela possa ficar livre de insetos, para que ela não seja perturbada. E, irmãos, as nossas maiores batalhas, os nossos maiores problemas, você há de convir e concordar comigo que eles são travados aqui. É aqui que nós somos tentados, é aqui que nós somos perturbados, é aqui que a gente sofre ansiedade, que o caos chega. Por isso que quem tem equilíbrio mental consegue segurar as coisas de uma forma melhor. E por isso que pessoas que naturalmente são mais desesperadas não lidam muito bacana com essas crises, lidam de uma forma muito terrível e precisam de ajuda. E infelizmente, irmãos, há muitas pessoas e irmãos que são pacientes psiquiátricos, que precisam de medicação. E eu e você, nós precisamos orar dizendo, Pai, passe teu bálsamo na cabeça dessas pessoas, passe teu bálsamo na nossa cabeça, para que pensamentos ruins não tomem a nossa mente, nos perturbem a ponto de ficarmos ansiosos. Tem gente que fica ofegante, sente falta de ar, porque está doente, com ansiedade. Então você e eu precisamos clamar, Deus, unge a nossa cabeça com óleo e tem misericórdia de nós. Eu quero finalizar, o tempo já se foi, com bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui, o salmista provavelmente termina lembrando que todas as vezes que ele cuidou de ovelhas, quando ele matou um urso e um leão, tudo isso só foi possível porque bondade e misericórdia seguiram-lhe. Bondade e misericórdia vindo da parte de Deus, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que vai além do que merecemos, que vai além do que pedimos e que cuida de nós. E ele termina dizendo de uma forma muito linda, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, todos os dias. A casa do Senhor não é o templo, a casa do Senhor é a eternidade, é a presença de Deus. Alguém pode questionar, Abner, alguns irmãos já partiram. Nós tivemos uma última notícia há umas 2 semanas que nos 21 dias de decreto, já passamos bem mais disso, cerca de 40 irmãos, só da Assembleia de Deus, faleceram, partiram, 40 irmãos. E a gente tem que se alegrar, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz, o Salmo termina dizendo de forma gloriosa, habitarei na casa do Senhor por longos dias, todos os dias da minha vida. Sabe o que é habitar na casa do Senhor todos os dias, por longos dias? É desfrutar do seu amor, nem que seja na eternidade, porque há pessoas que já estavam nas veredas da justiça e chegou a hora do Senhor dizer, é o momento. E às vezes alguém pode falar, mas é tão terrível morrer por essa doença. É mais terrível morrer sem Cristo. É mais terrível morrer sem a viva esperança. E eu e você precisamos ter esta mentalidade. A mentalidade que o apóstolo Paulo nos ensinou de dizer, se esperarmos só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E essas pessoas já estão habitando com o Pai todos os dias. A eternidade já começou para eles. E esse é o desejo meu e é o seu desejo. E se ainda estamos aqui, é porque o Senhor quer que venhamos a caminhar na vereda da justiça. Há muita coisa a fazer. Ele está refrigerando a nossa alma para que você caminhe, para que você persista. Por isso eu quero te encorajar com a palavra de Deus para dizer que o seu desejo seja encontrar com o Pai, seja habitar na morada do Senhor
todos os dias da nossa vida, de tal forma que eu quero que você se sinta encorajado, quero que você se sinta confortado e junto a mim diga: o Senhor é o meu pastor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino, o hino que diz Primeira Essência, e eu quero oferecer este hino a todas as mães neste dia das mães. Que nós não percamos o brilho dos nossos olhos, que o amor de Cristo possa continuar nas nossas vidas para nós cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos bebês. porque nós estamos percebendo o agir de Deus. Os pedidos de oração estão diminuindo e os pedidos de culto e ação de graça estão aumentando. Dê um glória a Deus aí por isso, porque isso é a mão de Deus. O irmão Salles pede culto e ação de graças por ter completado mais um ano de vida. Parabéns, irmão Salles, Deus lhe abençoe. A irmã Patrícia e o presbítero Jessé Monteiro, meus primos, eles dizem assim: estão participando deste culto maravilhoso e pedem oração por seus familiares que estão neste momento com o Covid. Todo mal já está repreendido em nome de Jesus. A irmã Josi oferece culto e ação de graças pelo aniversário do seu esposo, irmão Salles. A irmã Luísa diz que Deus é bom
está restaurando a nossa saúde e fala que as orações têm subido à presença do Pai. Shirley está internada, mas está melhorando a cada dia. Dê glória a Deus aí por isso, irmãos. Louvado seja Deus. O irmão Salles parabeniza todas as mães do Templo da Bênção e do mundo inteiro. A irmã Maria de Jesus oferece contações de graças pelas curas em sua família. Olha, irmãos, há dias a irmã Maria de Jesus vem pedindo oração. Agora ela agradece pelas curas e agradece pelas orações de intercessão por sua família. E a Ruth e a Anitta, minhas primas, pedem oração por elas. Isso é o agir de Deus e nós vamos orar agora. Levante suas mãos e creia. Se tem algum familiar seu enfermo, estenda as suas mãos sobre ele nesta hora. Estenda as suas mãos na direção do enfermo e a mão de Deus vai estar operando. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta noite, por esses pedidos de culto e ação de graça, Senhor, por esses oferecimentos de culto e ação de graça e por esses pedidos de oração. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos nesta hora todo espírito de enfermidade que tenha afligido essas vidas, todo espírito de morte que tenha atormentado na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo mal e ordenamos a cura para a glória do nome de Jesus. Creia agora, receba a sua bênção, receba a sua cura na autoridade do nome de Jesus e glorifique o nosso Deus nesta noite. Muito obrigada pela sua participação neste culto. Muito obrigada e nós louvamos a Deus pela vida de cada mãe e queremos dar parabéns e uma salva de palmas para todas as mães. Deus abençoe. Vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Templo da Bênção, 23 anos. Os meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Deus abençoe. Fique na paz.